Irmãos, passado e esse, o Senhor, na sua providência, nos concedeu falar sobre, primeiro, domingo passado, um tópico fundamental para a igreja, que é a palavra de Deus, a nossa necessidade de usarmos as Escrituras em casa, tanto individualmente como em família e em santa assembleia. E hoje, particularmente, nós temos a oportunidade de ver o tema oração, que é aquilo que o Senhor exige de nós. São coisas tão fundamentais e básicas que muitas vezes nós temos a certeza e achamos que sabemos orar, e de fato muitos não entenderam o que significa isso e o que Deus requer de nós. Certa vez, um historiador, descrevendo a reforma protestante, disse: a reforma protestante foi uma reforma da doutrina da oração. Por que ele disse isso? É claro que houve uma mudança hermenêutica na interpretação, quando a Bíblia foi interpretada exatamente como deveria ser, e nós voltamos às Escrituras como nós conhecemos muito bem. Mas por que ele disse isso? Porque a maioria daquelas pessoas, naquela época, que se convertiam do catolicismo romano para o protestantismo, eles tinham uma marca inequívoca: eles não sabiam orar. Eles não sabiam orar. Até porque isso é uma marca: não se sabe orar, você não aprende a orar. É por isso que você vai encontrar manuais, tanto você vai encontrar Lutero escrevendo, Calvino escrevendo, John Knox escrevendo sobre esse tema e gastando muito tempo sobre isso, dizendo o que significa orar e como deve ser feito, a ponto de Lutero ter um manual para que ensinasse os pais a conduzirem suas famílias em oração, tanto nas refeições quanto nos momentos de oração familiar. E ele dizia como eles deveriam se portar e o que deveriam orar e como deveriam fazê-lo. Esse tema é fundamental para nós, porque agora a oração não é, voltando ao nosso texto, uma peça da armadura. Ela não é uma peça da armadura que nós devemos colocar. Ela é aquilo que vai permear todas as nossas ações com as peças da armadura. Sem oração, irmãos, nós não podemos ler as Escrituras e ter um coração quebrantado. Sem oração, nós não podemos ter esperança, porque a oração, ela é a manifestação daqueles que de fato têm esperança e aguardam manifestações futuras, mas certas, porque foram conquistadas pelo próprio Cristo para nós. A oração permeará todas as partes das armaduras. Ela é aquilo que unifica todas elas e dá sentido a todas elas. Verso 18, o nosso texto particular diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração é uma tarefa, um dever da religião natural. E, pela ordem de Deus, é um dos meios principais pelas quais Cristo comunica o benefício da redenção aos pecadores. Nessa tarefa tão importante, nós podemos aprender muito nesses versos que nós acabamos de ler. Primeiro, do nosso dever de orar. O texto começa com toda oração e súplica, orando. Então, há um dever de orar, orando.
Isso é recomendado, irmão, e ordenado a todos. Se você não quer ter a sua alma arruinada pelos seus inimigos espirituais, que foram citados no verso 10, 11 e 12. Se você não quer ter sua alma arruinada pelos seus inimigos espirituais, você precisa fazer o que o Senhor te ordena fazer. Você precisa orar. É uma tarefa, é um dever. Segundo, irmãos, nós vamos ver a amplificação disso. Note primeiro, qual o tempo que eu tenho de orar. Perceba ainda no verso, irmãos, com toda oração e súplica, orando em todo tempo. Orando em todo o tempo. O que significa isso? Em todo momento. Nós devemos estar, irmãos, numa condição de sempre orar e não perder a oportunidade quando Deus nos chama para isso. Eu preciso ter a consciência disso. E quais são os tipos de oração? Veja o mesmo verso: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele usa essa expressão, na King James coloca assim: toda a oração, com toda súplica, todo tipo de oração. Quais são os tipos de oração que nós temos? Oração privada, oração pública, oração ordinária, oração em que nós pedimos, oração que nós agradecemos. Nós somos chamados a orar e suplicar, a nos levantarmos contra o mal em oração e suplicar o favor do Senhor. E como eu devo orar? Veja o verso ainda, ele diz: em todo o tempo no Espírito. Veja, irmãos, não é com os lábios, não é com a língua, não é apenas com a memória, mas com o homem interior, no coração. Entenda isso, irmãos. Isto é pelo Espírito de Deus. Então, não é meramente um ato externo. Sem a assistência do Espírito, eu não tenho como fazê-lo. Sem o Espírito eu não posso fazê-lo. É por isso que a doutrina que Paulo começa falando no capítulo 1 da carta aos Efésios, ele nos mostra que a obra da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo que habita em nós, agora ele se manifesta exatamente nos ensinando e nos ajudando a orar. Eu preciso orar no Espírito. Eu preciso manter a minha alma nessa disposição. Veja o texto: vigiando com toda a perseverança. Primeira coisa importante, vigiar. Eu preciso manter minha alma alerta, irmãos. Não deixe seu coração vaguear pelas coisas dessa vida. Mantenha a sua alma alerta com as coisas desse mundo e contra as coisas desse mundo. Terceiro, com toda a perseverança, continuamente. Existem tantas coisas que tendem e tentam nos desencorajar na vida de oração, mas ele diz: ore com perseverança, continuamente. Por quem devemos orar? O texto diz: por todos os santos, não apenas por nós mesmos, mas pelos outros, pelos filhos de Deus, por todos aqueles que são chamados filhos de Deus. Nós deveríamos ter a prática de orar uns pelos outros. E Paulo diz no verso seguinte: e também por mim. Agora, a razão
que Paulo diz, para que a palavra seja pregada, veja, irmãos, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Orem por mim, para que no abrir da minha boca eu fale do Evangelho e anuncie o Evangelho com intrepidez. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo, orai por mim. Quantas vezes o apóstolo diz isso? Orai por mim. Porque a pregação da palavra, ela não é algo técnico, simplesmente. Ela não é algo em que alguém com muita capacidade ou pouca capacidade vai expor o texto. É Deus falando com a igreja, e isso diz respeito à minha salvação e à minha vida eterna. Então eu suplico a Deus, Senhor, abençoa o pregador da palavra, porque isso diz respeito à minha alma. Isso diz respeito à igreja do Senhor. Orai por mim. Então, qual é a doutrina que isso estabelece? O nosso catecismo, irmãos, o catecismo maior, quando descreve oração, ele exatamente utiliza esse texto como base. Ele diz o seguinte, o catecismo maior, o que é oração? O catecismo afirma, oração é o dever sempre necessário de ser realizado em várias maneiras, de várias formas, de fazer da forma correta, pela qual nós devemos saber como fazer, não para nós mesmos, mas para os outros. E aí o catecismo arremata assim, oração é a oferta dos nossos desejos a Deus pelas coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, no nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e o reconhecimento de gratidão por suas misericórdias. Então o catecismo diz, oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas que estão de acordo com a vontade de Deus, no nome de Cristo, com confissão dos nossos pecados e reconhecimento de gratidão por suas misericórdias. E você vai encontrar num outro catecismo menor e o maior, um acréscimo interessante que é claro, com o socorro do Espírito Santo. Eu oro em nome de Cristo, eu oro a Deus em nome de Cristo, com o socorro do Espírito Santo. Como o catecismo divide a oração? Em 3 partes. Não é? A primeira parte é o que se chama de... o que é exatamente a oração? Então, petição é aquilo que nós chamamos como oração por si só, que é o desejo entregue a Deus para que Ele supra as nossas necessidades. É o clamor a Deus para que Ele ouça a nossa oração e supra as nossas necessidades. A oração para que Deus destrua o mal e o maligno, para que não haja temor, orando dessa maneira. Então, é necessário entender o que é a oração primeiro, e aí a segunda parte com confissão de pecado, e a terceira parte com ações de graça. Então, a oração ela é feita de 3 partes. A petição, segundo, a confissão dos nossos pecados, e a terceira parte, ações de graça, gratidão. Então, o que nós vamos fazer hoje, irmãos? Nós vamos entender a natureza da oração, por isso dividir em 2 partes, e no próximo domingo nós vamos falar das outras 2, petição, isto é, confissão de pecados e ação de graça, ações de graça, as partes da oração. Hoje nós vamos entrar na natureza exatamente
o que significa oração. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, irmãos, diante do que nós temos aprendido até aqui, não é? O que é oração? O que é oração? Alguns pontos nós vamos lidar e vamos considerar. Primeiro, o que é oração propriamente dita? Depois, confissão e ações de graça. Então, primeiro, oração propriamente dita ou petição. Esse é o nosso assunto agora e o que nós vamos falar à luz das Escrituras. Então, quais os pontos que nós vamos dividir para lidar com esse tópico, oração propriamente dita, o significado dela? Primeiro, nós vamos aprender, né, de que a natureza formal da oração consiste. Do que consiste a natureza formal da oração? Segundo, a quem nós devemos orar? Terceiro, em qual nome nós devemos orar? E quem é aquele que nos faz e que nos assiste para orar? Certo? E por quem nós devemos orar, não é? E pelo que nós devemos orar? E por último, irmãos, como nós devemos orar? Como o Senhor requer que eu ore? Então, primeiro aspecto, não é? Do que consiste a oração formal? Qual é a natureza da oração que o Senhor requer de nós? Precisamente, preste atenção nisso, irmãos, a oração consiste nisso, em oferecer os nossos desejos a Deus, por aquilo que nós precisamos. É um movimento do nosso coração para Deus, para que Deus seja movido a olhar favoravelmente a nós. Nós vamos a Deus para que Ele favoravelmente nos ouça. É o derramar do coração diante do Senhor, é o levantar a alma para Ele, é apresentar as nossas súplicas a Ele, os nossos pedidos. É isso, primeiramente, que o Senhor requer. Agora, existem orações que elas vão ocorrer sem palavras, irmãos. O desejo do coração oferecido a Deus, embora não revestido com palavras, é oração. Verdadeiramente e apropriadamente chamada. Lembre-se, palavras não são necessariamente da natureza da oração, mas para o nosso próprio bem, para nos afetar ainda mais e para honrar Deus ainda mais com os nossos corpos, nós faremos isso, porque não apenas adoraremos a Ele com a alma, mas também com o nosso corpo, não apenas com o nosso pensamento, mas também com as nossas palavras. Nós vamos adorar o Senhor com tudo o que temos e somos, não apenas no que pensamos, mas no que falamos. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa, não há oração propriamente dita, irmãos, sem o desejo do coração ir a Deus. Orar sem intenção, diziam e dizem os judeus, irmãos, é como um corpo sem alma. Escolher as melhores palavras sem afeição não é oração. Thomas Boston diz, isso não é outra coisa senão uma carcaça de oração que precisa de alma e de vida. Você não chega diante do Todo-Poderoso sem expor todo o desejo do teu coração, sem colocar diante dele as tuas necessidades verdadeiramente. Segunda coisa importante, segundo aspecto, a quem nós devemos orar? Nós devemos orar a Deus, o Pai, a Deus, o Filho e a Deus, Espírito Santo.
e a Deus somente, não aos santos, não aos anjos ou qualquer outra criatura. Oração, irmãos, é uma parte fundamental do culto religioso. E o culto religioso só pode ser dado a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e a Ele somente servirás. Lá em Apocalipse 22, verso 8 e 9, irmãos, você vai ver os anjos não quiseram ser adorados, eles rejeitaram. Em Atos, no capítulo 10, verso 25 e 26, ali os santos, como no caso de Pedro, não permitiu que eles se curvassem diante dele. Somente a Deus eu posso fazê-lo. O objeto da oração e fé são exatamente a mesma coisa. O fundamento da oração é a fé. Por isso, irmãos, se nós não cremos em Deus, se nós não cremos em Deus, nós não temos como orar. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dirige dizendo: Pai nosso que estás nos céus, eu me dirijo a Deus, crendo nele. Mas ainda, porque Deus é o único qualificado, irmãos, para ouvir as nossas orações. Ninguém é capaz de prescrutar o nosso coração. Ninguém é capaz de saber o que se passa no nosso pensamento. Só Ele é onipresente, Ele pode nos ouvir em todo lugar. Só Ele pode perdoar pecados. Lembre-se, o que é parte da oração, perdão de pecados. Como é que eu vou orar a alguém que não pode perdoar meus pecados? E se eu oro a alguém que não é Deus, eu estou dando a esse alguém o poder de perdoar pecados. Se o que é parte da oração, irmãos, é o oferecer a Deus o meu coração em nome de Cristo, com socorro do Espírito, com confissão de pecado e com ações de graça, se eu não confesso pecado, ou melhor, se eu oro a outro que não é Deus, eu estou dando àquele o poder de perdoar meus pecados. Terceiro, qual o nome que nós devemos orar, irmãos? Em nome de quem nós devemos orar? No nome de Jesus Cristo, e não há outro nome. Mais uma vez, nem um santo, nem um anjo, somente Cristo. Tudo o que pedires em meu nome, diz o Senhor, eu farei. Eu preciso ir ao Pai, não no nome de qualquer outro, mas no nome do seu Filho, o único mediador entre Deus e o homem. E o que significa então orar em nome de Jesus? Segundo, por que nós devemos orar no seu nome? O que é orar em nome de Jesus? Primeiro vamos considerar isso, o que é orar em nome de Jesus. No aspecto negativo, preste atenção, irmãos, não é apenas mencionar o seu nome. E aí a gente tem cânticos nas nossas igrejas locais, que se canta nas igrejas, que diz, só mencionar o teu nome. Não. Não é mero mencionar do nome de Cristo. Não é concluir apenas oração no nome de Cristo. É concluir no nome dele, mas não é apenas isso, irmãos. Quando nós não oramos crendo no Senhor, ou quando nós oramos sem fé, é como a bainha de uma espada
sem a espada do Espírito. É como se você tivesse a bainha, mas não tivesse a espada do Espírito. Não há valor algum, você não tem o que fazer. Não é meramente usar o nome dele. Mas o que é então? Primeiro é obedecer o seu mandamento. É ir a Deus por sua ordem. João 16, 24, Jesus diz: se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu te darei. Pedir em meu nome. Jesus ordena a todos os homens a orarem, a oferecerem a Deus os seus pedidos. Mas sem Cristo como mediador, irmãos, não tenho como fazê-lo. Então preste atenção nessa figura. Cristo como mediador envia o seu próprio povo ao seu Pai para pedir por aquilo que eles precisam e dizer ao Pai que o Filho os enviou. É como, literalmente, um homem rico envia um homem pobre até alguém que tem poder para ajudá-lo e diz: diga a ele que eu te enviei para falar. Diga a ele que no meu nome você pode fazer isso. Ir a Deus, irmãos, orar no nome de Cristo é ir a Deus como alguém enviado por um amigo do homem pobre. Ele mandou eu vir aqui, e no nome dele eu vim pedir isso. E como isso tem que acontecer em primeiro lugar, irmãos? Antes de qualquer coisa, a alma precisa vir a Cristo antes de qualquer coisa. O Senhor Jesus diz em João 15, 7, se vocês habitam em mim, e minhas palavras habitam em vocês, vocês me pedirão, e o que pedirem será feito. Eu preciso estar em Cristo primeiro. Eu preciso estar nele. Se eu não estiver em Cristo, isso não é real. E dessa maneira nós podemos ainda afirmar, irmãos, que o caminho para o trono nos céus estava bloqueado pelos nossos pecados. E pecadores não têm confiança de buscar o Senhor Jesus Cristo. Os nossos pecados impediam de nos achegarmos ao trono de Deus. Agora, em Cristo, essa porta foi aberta e nós temos acesso mais uma vez a Ele. O que nos chama a outra atenção ainda, e importante frisar, irmãos, que esse é um mandamento, mas, em segundo lugar, o Senhor nos ensina a dirigir as nossas orações a Deus através de Jesus Cristo. Lá em Hebreus 7, 25 diz assim: Ele é capaz também de salvá-los, aqueles que vêm a Deus por Ele, e que Ele vive a fazer intercessão por eles continuamente. O Senhor Jesus Cristo aqui nos diz, olha, Ele dirige nossas orações a Deus através de Jesus Cristo. Hebreus claramente, de modo glorioso, nesse texto específico do capítulo 7, diz assim, vou repetir o texto, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, vivendo sempre a interceder por eles. Eu preciso orar em nome de Cristo, irmãos, porque sem Cristo eu não tenho acesso a Deus.
O mesmo texto de Efésios que lemos, no capítulo 3, verso 12, Paulo diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Ousadia e acesso. Como João vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós dependemos de Cristo para ir a Deus. Nós dependemos de Cristo para que a nossa oração seja aceita. No mesmo texto de Efésios, no capítulo 1, verso 6, o apóstolo Paulo diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ainda, ele diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. E aí ele diz que nós somos aceitos no amado. Fomos no verso 6, para louvor da glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós somos recebidos nele. Eu não tenho, irmãos, como oferecer nada a Deus se não for por meio de Cristo. Eu não tenho como oferecer culto a Deus se não for por meio de Cristo. Eu não tenho como orar a Deus se não for por meio de Cristo. Até porque eu não tenho acesso a Deus se não for por Cristo. Somente Cristo pode fazê-lo. Eu preciso depender de Cristo para que aquilo que eu peço, para aquilo que eu pedi, seja dado, irmãos. É nessa confiança, diz 1 João 5,14, é nessa confiança que nós temos nele, de que nós pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, ele nos dará. Nenhuma oração, nenhum pedido vai ser ouvido e respondido, irmãos, se não for por causa do mediador. Precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Eu não tenho como orar se não for em nome de Cristo, porque eu não tenho acesso a Deus se não for por Cristo. Mas ainda, por que nós devemos orar no nome de Cristo? Como nós já falamos, repetiremos alguns tópicos: não há acesso para a criatura pecaminosa a Deus sem o mediador. Segundo, não há, veja, irmãos, não há ninguém adequado para cumprir esse papel senão Jesus Cristo. Ele é o único que é chamado o sumo sacerdote. Ninguém senão ele satisfez a justiça por nossos pecados. Ele é o único mediador da redenção. Ele é o único mediador que intercede por nós. Se, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É somente o doce mérito do nosso Redentor que nos faz ter aceitação e a nossa oração ser ouvida. Senão nós não poderemos orar e ser ouvidos pelo Senhor. Terceiro lugar, irmãos, qual assistência? Quem é que nos assiste para orarmos de modo aceitável a Deus em nome de Cristo? A Bíblia chama a terceira pessoa da Trindade o Espírito Santo de Deus. É mais ou menos assim, como diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 26, o apóstolo Paulo diz assim, em Romanos 8, 26, diz assim o texto: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, verso 6, diz assim: e por vós, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai.
Sem o Espírito Santo, nós não saberemos falar as palavras primeiras que Cristo nos instruiu a orar, quando disse: vocês orarão assim, Pai Nosso, e é somente pelo Espírito que nós chamamos Deus de Pai. Sem o auxílio do Espírito, nada podemos fazer. Você percebe que eu preciso estar em Cristo, eu preciso do capítulo 1 inteiro de Efésios para orar. Porque, irmãos, o Espírito é aquele que vai me instruir, é aquele que vai lidar com a matéria real da oração, me fazendo entender como e por que devo orar. É o que vai iluminar a minha mente no conhecimento das minhas necessidades, trazer à memória essas coisas. E como um glorioso advogado colocará na linguagem da corte celestial os termos das nossas palavras, oraremos e falaremos e choraremos diante do Senhor, e o Espírito colocará essas palavras dentro da estrutura da corte, onde será lida diante de Deus. E no final, irmãos, a voz que se ouve na eternidade é a voz do Espírito Santo, é a própria Trindade gloriosa. Esse Espírito que nos instrui na verdade, sem ele eu não tenho como orar. Segundo, irmãos, é o Espírito que vivifica, é o Espírito que me anima, é o Espírito que vai qualificar a minha alma a orar com graça e afeição. Você olha para os salmos que nós estamos pregando esses domingos e você vê o salmista orando a Deus, dizendo: Senhor, Senhor nosso, quão majestoso e glorioso é o teu nome em toda a terra. Senhor, ouve as minhas súplicas. Uma alma angustiada suplicando ao Senhor. O Espírito anima o coração dos seus para orar. Ele prepara o nosso coração, irmãos. Isso é possível aos santos, aos crentes. Não pense você, irmãos, que palavras prontas, voluntárias, expressões de oração que saem sem pensar é o efeito da assistência do Espírito. Não. Não funciona assim. Nós podemos até não ter palavras. Nós podemos até gemer ao invés de falar. Enquanto o Espírito intercede por nós, nós somos ouvidos. Nem mesmo afeições desequilibradas. Não. Certa vez eu fui pregar numa igreja no interior da Bahia, e eu lembro muito bem que um irmão daquela igreja, que era motorista de ônibus, tinha sofrido, houve um assalto, era muito comum naquela região, e o ladrão atirou nele e pegou no pulmão, e ele escapou, foi internado, sobreviveu, e aí ele foi dar o testemunho dele naquele dia que eu fui pregar. E começou uma comoção na igreja. E as pessoas começaram a falar coisas que não se entendia. Estranhas. E eu ia pregar logo após aquele momento. E a igreja estava em alvoroço. E um presbítero lá começou a falar coisas que ninguém compreendia o que ele estava falando. Isso estranho. E aí me deram a palavra no meio da gritaria. Confusão, muita. Aí eu peguei o microfone, pausadamente, falei: eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem sua Bíblia
no livro tal, capítulo tal, versículo tal, que nós vamos expor e Deus vai falar conosco agora. E aí começou um silêncio. E as pessoas foram ficando silentes. Ninguém mais falava, ninguém mais falava, ninguém mais falava, ninguém mais falava, até que completamente eu poderia ouvir o que eu estava dizendo, porque nem mesmo eu estava ouvindo o que eu estava dizendo. Alguém pode dizer, isso parece um romper do Espírito. Não, irmãos. Eu, como homem, não posso conter o rompimento do Espírito. E apenas com as palavras aquilo foi amainando passo a passo. Sabe por quê? A influência do Espírito me leva a orar. E isso me leva a me humilhar, me leva a santificar. É quando Davi chegou diante de Deus e disse: Senhor, quem sou eu e quem é o meu povo, para que eu possa oferecer isso a Ti? Quem sou eu e quem é o meu povo? Nós não temos nada para Te dar, Senhor, senão aquilo que recebemos das Tuas mãos. Nós não confiamos na carne, nós não confiamos no nosso poder, nós aguardamos no Senhor. O poder do Espírito, irmãos, ele vai nos santificar, nos fazer fugir do pecado e depender em humilhação completa do Senhor. Eu ofereço os meus desejos a Deus, em nome de Jesus Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, mas ainda, por quem devo orar? Não ore pelos mortos. Assim que o filho de Davi, por quem ele orou, morreu, ele cessou as orações. Nós não oramos pelos mortos. É vão e sem utilidade. Se uma árvore cai, ela precisa repousar. Não há preceito, não há ordem, não há mandamento do Senhor para isso. Como Hebreus diz, foi apontado ao homem morrer uma única vez, mas depois disso segue-se o juízo. Nós não devemos orar também por aqueles que sabemos que cometeu pecado contra o Espírito Santo. Isso é muito raro e por isso não se apresse a julgar as pessoas dessa forma. Cuidado para não dizer que uma pessoa, você não pode orar por ela porque você chegou a essa conclusão. Então, por quem eu devo orar? Eu devo orar, irmãos, por todos os seres viventes. Eu devo orar pelos reis, por toda a autoridade. Mas nós não devemos orar apenas por nós mesmos, mas devemos orar também por nós mesmos. Nós devemos orar como Jacó também fez. Livra-me, Senhor, das mãos do meu irmão Esaú. Eu devo orar pela igreja de Cristo na terra. Como diz Efésios, orando sempre com oração e súplica por todos os santos. Nós devemos orar pelos reis e pelos magistrados e aqueles que foram revestidos de autoridade. Eu preciso orar. Preciso orar pelos ministros, os pregadores da palavra, como lemos no próprio texto de Efésios. Nós devemos orar, irmãos, por aqueles que são chegados pelos nossos irmãos. Tiago diz, orai uns pelos outros. A amizade cristã, irmãos, não é só para que vocês tenham grupos para sair para algum lugar para poder se divertir.
A amizade cristã, quando nós temos o tempo de orar uns pelos outros, pelas necessidades uns dos outros. Nós devemos orar, irmãos, na congregação, orar pelo lugar onde nós estamos. Precisamos fazer isso. Lá em Jeremias 29, 7, você vai ver que era ordenado que os cativos da Babilônia deveriam orar pelo lugar que eles viviam. Se nós devemos orar lá, imagina pela congregação que nós estamos. Nós somos membros dessa congregação. Devemos orar por nossos familiares, por nossos parentes. Quanto mais próximo, mais necessário orar. Nós encontramos Jó sacrificando pelos seus filhos. Você vai encontrar um mestre orando pelo seu servo e o servo pelo seu mestre. Lá você vai encontrar isso nas Escrituras. E devemos orar também pelos nossos inimigos, porque esse é o mandamento do Senhor. No dia que Cristo estava morrendo pelas mãos dos seus inimigos, ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. No dia em que Estevão estava sendo martirizado e estava morrendo, ele orou dizendo: Pai, não imputa sobre eles essa culpa. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos. E por último, irmãos, pelo que nós devemos orar? Por quem? Agora, por que nós devemos orar? Orar por tudo aquilo que está de acordo com a vontade revelada de Deus. Essa é a confiança que nós temos. A nossa oração deve ser regulada pela palavra de Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado, porque muitos, e não poucos, eu digo isso, poucos casos eu conheço, muitos casos eu conheço, de pessoas que ouviram uma promessa de alguém que se chamava profeta, e essa pessoa passa a orar por aquilo que um profeta lhe prometeu. Não é isso que o Senhor requer de nós, mas aquilo que está revelado na Sagrada Escritura. É por isso que eu devo orar. Lembre-se, as promessas de Deus, elas vão modelar a minha oração. O que Ele prometeu foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, e elas são minhas, e é por elas que eu oro. Santifica-me, Senhor, santifica a minha casa, livra-me da iniquidade, abençoa meus filhos, faz o teu reino expandir, que o teu nome seja conhecido em toda a terra. Nós suplicamos ao Senhor, mas pastor, como é que eu oro pela cura de uma enfermidade, se não há uma promessa que Deus vai curar? Eu não oro porque tem uma promessa, eu oro porque eu sei quem Deus é. Ele é bom, Ele é misericordioso e Ele é cheio de graça, e por isso eu peço, porque eu sei quem Ele é. Não porque Ele me prometeu que vai curar alguém da minha família, mas porque eu sei que Ele é bom, e eu posso pedir, eu posso suplicar, que Ele fará o melhor. Eu posso fazer isso. A oração, irmãos, por que ela precisa ser de acordo com a vontade revelada? Porque o fim dela é a glória de Deus, e Deus não será glorificado se não for por aquilo que Ele ordenou e por aquilo que Ele faz no nosso meio. Diante dessas coisas, irmãos, quando você orar, ore com entendimento. Ore numa língua conhecida. Ore reverentemente. Mantenha a expressão reverente.
a voz, o gesto, porque nós estamos diante do único e verdadeiro Deus. Não esteja diante dele de qualquer forma. Humildemente, com profundo sentimento de total indignidade diante de Deus, com sensação real de que eu preciso, como filho pródigo, eu voltarei e pedirei: Pai, trata-me como um dos teus servos, eu pequei contra ti, com senso da sua necessidade, como filho pródigo. Volte-se a Deus, desejando, querendo, crendo, se vocês me pedirem, crendo, receberão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sinceramente, fuja da hipocrisia, irmãos, da dissimulação na oração. Seus lábios vão para um lugar e o seu coração está em outro lugar. Diante de tudo isso, ore fervorosamente. Oração formal, sem vida, fria, não é a estampa certa. Nós deveríamos estar com a nossa alma fervendo por aquilo que não temos e precisamos diante de Deus. Ore ao Senhor. Preste atenção, porque ainda com perseverança você tem de orar. Quando você coloca tudo o que você queria dizer diante do trono de Deus, nós não podemos deixar isso lá e cair, mas devemos insistir diante do trono da graça. No tempo certo, você colherá o fruto do seu trabalho. E por último, irmãos, ore com dependência, submissão à santa vontade de Deus. No tempo certo, da maneira certa, Ele vai responder. E deixa eu encerrar. A nossa fé, ela é perfeita, porque ela está posta em Cristo. Ela não é perfeita porque ela é forte. Ela não é imperfeita porque ela é fraca. Ela é perfeita porque ela está em Cristo. Não importa se você tem um fio, a sua fé é um fio, mas só está em Cristo, não está em nenhum outro. Você não aguarde nenhum outro, você não espere nenhum outro, mas é nele. Ela é perfeita. Ela é perfeita. Mas mesmo assim, ela é impaciente. E a primeira coisa que o Senhor vai trabalhar conosco quando nós começamos a orar: paciência. Nós vamos pedir. E às vezes a resposta já chegou, eu nem percebi. Porque eu amo
está diante do trono da graça de Deus. A primeira coisa que Ele vai fazer é dizer a você: espere pacientemente em mim. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Senhor nosso, Salvador nosso, a Ti seja o louvor e a glória pelos séculos dos séculos, Senhor. Nós nos achegamos diante da Tua gloriosa presença, porque sabemos, ó Deus, que só o Senhor é Deus e poderoso para ouvir as nossas orações. Em nome de Cristo, nosso sumo sacerdote, e com o socorro e auxílio do Santo Espírito de Deus. Ó Deus, faz-nos homens, mulheres, crianças de oração, que amam Tua palavra e o que aprendem nela passam a orar, e as promessas da Tua palavra se tornam o conteúdo das nossas orações, e as nossas orações nos levam à palavra, e a palavra nos faz orar. Ó Senhor, alimenta-nos dessa forma, para vencermos e para podermos nos manter firmes contra as ciladas do maligno. Pelo louvor e para a glória do Senhor nós suplicamos isso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.